Bom dia, estamos no dia 342 de leitura da Bíblia. Começaremos com Efésios, capítulo 4, versículos de 17 a 32. A nova natureza. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Exortação à santidade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Ezequiel, capítulo 12. O profeta descreve o cativeiro. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, você mora no meio da casa rebelde, que tem os olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é a casa rebelde. Filho do homem, preparem a bagagem de exílio, e durante o dia, à vista deles, vá para o exílio. O lugar onde você está, vá para outro lugar, à vista deles. Talvez eles entendam, embora sejam casa rebelde. À vista deles durante o dia, traga para fora sua bagagem de exílio. Depois, à tarde, saia à vista deles como se estivesse indo para o exílio. Abra um buraco na parede à vista deles e saia por ali. À vista deles, ponha a bagagem nos ombros e saia com ela quando já for escuro. Cubra o rosto para que você não possa ver o chão, porque eu fiz de você um sinal para a casa de Israel. Como me foi ordenado, assim eu fiz. De dia levei para fora a minha bagagem de exílio. Depois à tarde, com as minhas mãos, abri um buraco na parede. Saí quando já era escuro, levando nos ombros a bagagem à vista deles. Pela manhã a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, a casa de Israel, aquela casa rebelde, não lhe perguntou o que você estava fazendo? Pois diga-lhes: assim diz o Senhor Deus. Essa sentença refere-se ao que governa em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Diga: eu sou um sinal para vocês. Como eu fiz, assim será feito com eles. Irão para o exílio, para o cativeiro. O príncipe que está no meio deles levará nos ombros a bagagem e no escuro sairá. Abrirá um buraco na parede para sair por ele. Cobrirá o rosto para que os seus olhos não vejam o chão. Também estenderei a minha rede sobre ele e será apanhado das minhas malhas. Eu levarei para a Babilônia, terra dos caldeus, mas ele não haverá, ainda que venha a morrer ali. Espalharei aos quatro ventos todos os que, para o ajudarem, estão ao redor dele, e todas as suas tropas, irei atrás deles com a espada na mão. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar por outras terras. Deixarei que alguns poucos escapem da espada, da fome e da peste, para que publiquem todas as suas coisas abomináveis entre as nações para onde forem, e saberá que eu sou o Senhor. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, você comerá o seu pão com tremor e beberá a sua água com estremecimento e ansiedade. E você dirá ao povo da terra:
Assim diz o Senhor Deus a respeito dos moradores de Jerusalém na terra de Israel. Eles comerão seu pão com ansiedade e beberão a sua água com espanto, porque a terra deles será despojada de tudo que contém, por causa da violência de todos os que nela habitam. As cidades habitadas cairão em ruínas e a terra se tornará em desolação. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Provérbios falsos a respeito da profecia verdadeira. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, que provérbio é esse que vocês têm na terra de Israel? Os dias passam e as profecias fracassam? Portanto, diga-lhes assim o Senhor Deus: darei um basta nesse provérbio e ele não será mais usado em Israel. Mas diga-lhes: os dias vêm vindo e as profecias vão se cumprindo, porque não haverá mais nenhuma profecia falsa, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá e não será adiada. Porque falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus, enquanto vocês, que são casa rebelde, ainda estiverem vivos. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, eis que o da casa de Israel dizem: as visões que esse homem tem se referem a dias futuros, e as suas profecias tratam de tempos distantes. Portanto, diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: nenhuma das minhas palavras será adiada, e a palavra que eu falar se cumprirá, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 13. Profecia contra os falsos profetas. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetize contra os profetas de Israel. A esses que profetizam que lhes vem do coração, diga que ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas insensatos que seguem o seu próprio espírito sem nada terem visto. Os seus profetas, ó Israel, são como chacais entre as ruínas. Vocês não foram consertar as brechas, nem fizeram muralhas para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na batalha do dia do Senhor. As visões que eles tiveram são falsas e as adivinhações são mentirosas. Dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. E ainda esperam que a palavra se cumpra. Não é fato que vocês tiveram visões falsas e anunciaram adivinhações mentirosas, quando disseram: o Senhor diz, sendo que eu não disse nada? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como vocês anunciam falsidades e têm visões mentirosas, por isso eu estou contra vocês, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. E vocês saberão que eu sou o Senhor Deus, porque andam enganando meu povo, dizendo: paz, quando não há paz. E quando se constrói uma parede sem argamassa, os profetas a cobrem com cal. Diga aos que estão aplicando cal que a parede ruirá. Haverá chuva torrencial. Vocês, pedras de granizo, cairão, e um vento tempestuoso irromperá. Quando a parede cair, certamente vão perguntar: onde está a cal com quem vocês a caiaram? Portanto, assim diz o Senhor Deus: no meu furor mandarei um vento tempestuoso, na minha ira haverá chuva torrencial e na minha indignação pedras de granizo, para destruir. Derrubarei a parede que vocês cobriram com cal. Vou arrastá-la para que apareçam os seus alicerces. Quando a parede cair, vocês serão destruídos no meio dela e saberão que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede, contra os que a cobriram com cal. E direi a vocês: já não existe parede, como também não existe aqueles que a cobriram de cal. Os profetas de Israel, que profetizaram a respeito de Jerusalém, e para ela têm visões de paz, quando não há paz, diz o Senhor Deus. Contra as falsas profetisas. Filho do homem, vira o seu rosto contra as filhas do seu povo que profetizam que lhes vem do próprio coração. Profetize contra elas e diga: assim diz o Senhor Deus: ai das que costuram fitinhas mágicas para serem usadas em todas as articulações das mãos e fazem véus para as cabeças de todo tamanho, para enredarem as pessoas. Vocês querem enredar a vida do meu povo para preservar a própria vida? Vocês me profanaram no meio do meu povo,
por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matarem pessoas que não deveriam morrer e para deixarem com vida aqueles que não deveriam viver, mentindo, assim ao meu povo que escuta mentiras. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra as fitinhas mágicas que vocês usam para enredar as pessoas como se fossem pássaros. Eu as arrancarei nos seus braços e deixarei livres aqueles que vocês enredarem como se fossem pássaros. Também rasgarei os véus e livrarei o meu povo das mãos de vocês. Ele nunca mais estará ao alcance de vocês para ser caçado. E vocês, mulheres, saberão que eu sou o Senhor. Visto com que mentiras vocês desanimaram o coração do justo, não o havendo eu entristecido, e fortaleceram as mãos do ímpio para que não se desviassem do seu mau caminho e vivesse. Por isso, vocês não terão mais visões falsas, e nunca mais farão adivinhações. Livrarei o meu povo das mãos de vocês, e vocês, mulheres, saberão que eu sou o Senhor. Isaías, capítulo 43. Só Deus resgata Israel. Mas agora, assim diz o Senhor, que criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi. Eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão, porque eu sou o Senhor, seu Deus. O Santo de Israel, seu Salvador, dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá para que você fosse meu. Isso que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, porque eu o amo. Darei homens por você e povos em troca de sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente e o ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entregue, e ao sul, não os impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra. Todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Sim, aqueles que formei e fiz. Traga o meu povo que é cego, ainda que tenham olhos, e que é surdo, ainda que tenham ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam, que dentre deles pode anunciar isso e mostrar-nos as predições antigas, que apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem, e para que se ouça e se diga: é verdade. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou, o que antes de mim, Deus nenhum se formou. E depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, eu a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda que antes houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Libertação do jugo da Babilônia. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Por causa de vocês enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os babilônios farei embarcar como fugitivos nos navios de que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo Deus de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas, que fez sair os carros de guerra e os cavalos, o exército e a força, e eles jazem ali e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como um pavio. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e os rios nos lugares áridos. Os animais do campo me glorificarão e os chacais os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e os rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo e ao meu escolhido, a este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. A misericórdia do Senhor. Contudo, você não me invocou, ó Jacó, e você se cansou de mim, ó Israel. Você não me trouxe ovelhas para os holocaustos, nem me honrou com seus sacrifícios. Não lhe dei trabalho com ofertas de cereais, nem o cansei pedindo incenso. Você não me comprou cana aromática, nem me satisfez com a gordura dos seus sacrifícios.
Mas você me deu trabalho com seus pecados e me cansou com as suas iniquidades. Eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu não me lembro. Lembre-me o que aconteceu. Vamos juntos ao tribunal. Apresente as suas razões para que você possa se justificar. O seu primeiro pai pecou e os seus guias se revoltaram contra mim. Por isso profanei os líderes do santuário e entregarei Jacó à destruição e Israel à zombaria.